Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal Espíndola Concursos. Meu nome é Guilherme e hoje daremos continuidade ao nosso curso de Direito Constitucional para o Concurso Nacional Unificado, sobretudo no bloco 8, tá bom? Então, vamos lembrar aqui, direitos e deveres individuais e coletivos é a nossa aula de hoje. Espíndola Concursos, bloco 8. Concurso Nacional Unificado, nível médio, Direito Constitucional, professor Guilherme Espíndola. Vamos lá. Pessoal, a primeira coisa que eu queria falar com vocês aqui é sobre fazer um parênteses aqui do edital, tá? Na aula passada, que foi a aula 1, nós falamos sobre direitos e garantias fundamentais, certo? E nessa aula, a gente abordou sobre as características, sobre o que são direitos e garantias fundamentais, falamos sobre as eficácias, sobre as dimensões dos direitos fundamentais, falamos sobre outras coisas também, tá? E essa parte é justamente, o título do nosso tópico 1, que é direitos e garantias fundamentais. Evidentemente que eu fiz uma explicação na aula passada que direitos e garantias fundamentais é um grupo. E dentro desse grupo, nós temos ali diversas espécies. E dentro dessas espécies, nós temos direitos e deveres individuais e coletivos, que é justamente esse primeiro tópico aqui que está no seu edital, tá? Aí aqui ele coloca todos esses direitos aqui, mas tudo isso aqui, pessoal, faz parte do mesmo tópico, que é o capítulo 1 da nossa Constituição Federal de 88. E aqui nós estaremos estudando o famoso artigo 5º, tá bom? Então, tudo que eu falar sobre direitos e deveres individuais e coletivos, nós estaremos falando do artigo 5º, porque ele é imenso, pessoal, ele é muito grande o artigo 5º. Porque nós temos diversos incisos, tá? Nós temos um total de 79 incisos. Beleza? Então, é basicamente isso, tá? Então, todo esse tópico do artigo 5º está concentrado aqui, tá? Então, feito esse parênteses para o edital, vamos começar. Bom, primeira coisa, pessoal, é como que está escrito lá na nossa Constituição Federal. Tá? Nós sabemos que o título 2 da Constituição Federal se trata dos direitos e garantias fundamentais. Logo depois dele, já vem o capítulo 1, que são os direitos e deveres individuais e coletivos, que é justamente o artigo 5º. E é com base nele que nós iremos estudar, tá? Vamos lá? Bom, pessoal, a primeira coisa é o seguinte. O que é falado no artigo 5º? Tá? O artigo 5º é importantíssimo, pessoal, dentro do estudo de direito constitucional. Tá? Nós temos aqui no artigo 5º milhares e milhares de jurisprudências associados aos incisos do artigo 5º. Tá? Então vamos lê-lo. Bom, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantido-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país, a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade nos termos seguintes. E aqui nos termos seguintes nós temos os 79 incisos. Tá bom? E aí, pessoal, a primeira coisa que eu queria que vocês gravassem na cabeça de vocês. A primeira coisa é o artigo 5º, vou colocar aqui do lado, ó. O artigo 5º, ele abrange qualquer pessoa. E aí pode ser uma pessoa física ou pode ser uma pessoa jurídica. Até a pessoa jurídica, ela também é abarcada pelo artigo 5º? É. E lembra na aula 1 que nós estudamos os direitos e garantias fundamentais? Nós estudamos que os direitos e deveres individuais e coletivos, que é o artigo 5º, ele é uma garantia, um direito fundamental, um direito e garantia fundamental. E lá nós estudamos que as pessoas jurídicas, naquilo que é aplicável, ela também possui direitos e garantias fundamentais. Então isso aqui é uma consequência do que nós vimos na aula 1, tá?
Então isso aqui é a primeira importância. Pessoa física, pessoa jurídica, estrangeiro. E aqui no estrangeiro, eu vou deixar aqui uma estrelinha, porque é o seguinte, olha o que o artigo 5º fala. O artigo 5º fala o seguinte, ó, garantido-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país. Então, assim, quando você lê isso, eu mesmo, quando eu leio, primeira vez que eu li isso, qual que era a minha interpretação? São os estrangeiros que residem aqui no Brasil, que residem no nosso país. Porém, pessoal, essa parte aqui do artigo 5º, ela é interpretada de uma maneira um pouco mais ampla, tá? Então, aos estrangeiros, não importa se o estrangeiro é residente no país ou se ele está aqui de passagem. Então, assim, o estrangeiro que está passando férias. Vou colocar assim, ó, passando férias. Ele tem o artigo 5º garantindo direitos a ele? Tem. Um estrangeiro fazendo uma conexão, vamos supor que esse estrangeiro vá para Buenos Aires e ele está fazendo uma conexão lá em São Paulo, e se acontecer alguma coisa com ele, esses direitos aqui vão englobá-los? Vão englobar esse estrangeiro? Vão. Então, não é só os residentes no país, tá? São aqueles que estão de passagem, estão passando férias, conexão, tá? Então, apesar de isso aqui ser a letra da lei, é importante que nós façamos uma interpretação um pouco mais ampla, tá? Outra coisa importante desse artigo 5º é o início dele aqui, tá? Todos são iguais perante a lei. Aqui, pessoal, nós estamos consagrando o princípio da igualdade. Igualdade, tá? Lembre-se disso. Então, a todos são iguais perante a lei, independentemente, sem distinção de sua raça, cor, sexo, religião, não importa. Não importa o seu gênero, o seu sexo, a sua cor, a sua raça, a todos. Todos serão iguais perante a lei. É isso que o artigo 5º diz para nós, beleza? O que mais? E uma observação. Apesar de aos estrangeiros serem garantidos os direitos e deveres individuais coletivos, e não só os direitos e deveres individuais coletivos, outros direitos também são garantidos aos estrangeiros, é importante a gente ressaltar que lá na aula 1, que nós falamos dos direitos e garantias fundamentais, a gente também tocou nesse assunto. E uma coisa que eu falei lá é que não são todos os direitos que serão garantidos aos estrangeiros. Então, por exemplo, direitos políticos, vai ter restrição aos estrangeiros. Algum estrangeiro pode se candidatar? Não pode. Pode votar? Não pode. Então, os direitos políticos vão ser restritos aos estrangeiros. Isso não significa que outros direitos não irão garantir os estrangeiros, tá? Então, toma cuidado com isso aqui. Beleza. Aí aqui, pessoal, dando continuidade, o artigo 5º fala o seguinte: garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros a inviolabilidade dos seguintes direitos, né? Direito à vida, direito à liberdade, direito à igualdade, direito à segurança, direito à propriedade. Beleza. E aí, pessoal, o que eu queria falar aqui, que é uma coisa muito importante, eu vou até apagar isso aqui, ó. Vou apagar. Perceba, pessoal, que no caput do artigo 5º, né, no cabeçalho do artigo 5º, ele já está falando de 5 direitos aqui, que inclusive são iguais aos direitos que o próprio edital colocou. Mas o edital, ele não fez isso de propósito, ele simplesmente copiou o que estava lá no artigo 5º da Constituição, tá? Ó, direito à vida, liberdade, igualdade, segurança e propriedade. Ah, tá, desculpa, aqui, ó, eu coloquei direitos sociais, mas não, viu? Para bem aqui, ó, beleza? E aí, pessoal, olha só que engraçado. Algumas bancas de concurso gostam de cobrar esses direitos aqui de maneira literal. Eles gostam de cobrar esses direitos do artigo 5º de forma literal. E aí, pessoal, existe um mnemônico que eu uso, que é um mnemônico que não foi criado por mim, eu já ouvi falar desse mnemônico aqui em outros lugares, que é o seguinte, é o provilige-se. Ó, provilige-se. Beleza? Aí o que significa isso aqui? O C é de segurança,
que está aqui, beleza? O IG é de igualdade, que inclusive essa igualdade já é citada aqui no início do artigo 5º, tá? Que nós acabamos de falar, todos são iguais perante a lei. O L é de liberdade, e essa liberdade, pessoal, ela é bem ampla, né? Liberdade de expressão, liberdade de pensamento, liberdade política, liberdade de crenças, liberdade ideológica, é uma liberdade bem ampla, tá? Vida e propriedade. Então, uma maneira de você decorar essa parte aqui, esses 5 direitos que já são citados no artigo 5º da Constituição, é justamente você fazer esse mnemônico aqui. Provilige-se. Beleza? Se vocês gostarem, vocês usam esses mnemônicos. Se vocês não gostarem, não tem problema, tá? É uma maneira que você pode usar para decorar. Eu acho bem tranquilo, esse mnemônico não é nada absurdo. E é isso, tá? E aí, pessoal, outra coisa importante que eu queria comentar é que, conforme a doutrina ela fala, ela expressa, tá? Esses 5 direitos aqui, tá? Esses 5 direitos que nós acabamos de falar, eles são desdobrados, eles são fragmentados nos 79 incisos do artigo 5º. Então, o que quer dizer isso? A doutrina ela diz assim, olha, lá no artigo 5º, nós temos esses 5 direitos aqui, propriedade, vida, liberdade, igualdade e segurança. Nós temos esses 5 direitos que estão positivados no artigo 5º. Só que aí nós temos 79 incisos. Nós temos lá o inciso 1, 2, 3, 4 e assim por diante. A doutrina diz que esses 79 incisos são desdobramentos desses 5 direitos aqui. Vocês estão entendendo? Então, para cada inciso que você lê do artigo 5º, pensa na sua cabeça, olha, esse inciso aqui, ele advém, ele é um desdobramento de algum desses direitos aqui. Beleza? Então, toma cuidado com isso, tá bom? E aí, pessoal, outra coisa importante que eu queria falar é que conforme o parágrafo 2º, eu não coloquei o símbolo de parágrafo aqui porque eu toda vez faço ele muito feio, então eu coloquei parágrafo mesmo. Conforme o parágrafo 2º do artigo 5º, existe aquilo que nós já falamos lá na aula 1, que é a não exaustividade dos direitos e garantias fundamentais. Então, apesar de nós termos esses 5 direitos e deveres individuais e coletivos que estão positivados no artigo 5º e que possuem 79 incisos que são os seus desdobramentos, não se exaurem ali. Por quê? Por conta do parágrafo 2º do artigo 5º que consagra o princípio da não exaustividade. Então, lembra disso. E aí, pessoal, dando continuidade, a gente chega nessa parte aqui, ó. Artigo 60, parágrafo 4º da Constituição. Aí você pode perguntar, ué, Guilherme, a gente está estudando o artigo 5º, você já vai pular para o artigo 60? Não, pessoal, isso aqui é apenas uma observação, que é o seguinte, lá no artigo 60, parágrafo 4º, nós temos essa disposição aqui. Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir a forma federativa de Estado, o voto direto, secreto, universal e periódico, a separação dos poderes e os direitos e garantias individuais. Então, pessoal, o que eu quero dizer com isso? O artigo 5º, que é justamente esses direitos e garantias individuais que estão sendo citados aqui no inciso 4º do parágrafo 4º do artigo 60, o que eles são? Cláusulas pétreas, pessoal. Isso aqui é importantíssimo, tá? Cláusulas pétreas. E o que seriam as cláusulas pétreas, pessoal? As cláusulas pétreas são alguns dispositivos constitucionais que eles são uma espécie assim de núcleo duro. Eu gosto de chamar assim. Tá? E realmente, eu não sei se tem alguém que fala isso, mas eu gosto de falar isso. É um núcleo duro, tá? Por que ele é um núcleo duro? Porque, pessoal, esses incisos aqui, e a gente está fazendo uma especificação do 4º,
que é justamente, né, se remete ao artigo 5º da Constituição, esses incisos aqui, pessoal, não serão objeto de deliberação e proposta de emenda, que no caso é emenda constitucional, tá? É emenda constitucional, que a gente chama de EC. Então, esses 4 incisos aqui não poderão ser objeto de proposta, não poderão ser objeto de deliberação de proposta de emenda constitucional que tenha como objetivo abolir esses 4 incisos aqui. E aí, dentro do nosso estudo de direitos e deveres individuais coletivos, tá aqui o nosso artigo 5º. Então, o artigo 5º, pessoal, é uma cláusula pétrea, é um núcleo duro da Constituição. Ele, pessoal, basicamente é imutável. Você não pode mudar isso. Quer um exemplo? Lá no artigo 5º, nós temos algumas vedações de penas. Então, por exemplo, no Brasil, isso está na Constituição, está lá no artigo 5º, é proibido a pena de prisão perpétua. Prisão perpétua. Beleza? Isso aqui está no artigo 5º. Se o artigo 5º ele é uma cláusula pétrea, ele é um núcleo duro da Constituição, que é um núcleo duro da Constituição, que é imutável, a pergunta que eu te faço é, se tiver uma emenda constitucional, uma proposta de emenda constitucional, querendo colocar na nossa lei brasileira a pena de prisão perpétua, vai poder, pessoal? Não vai. É isso que eu quero que você tenha em mente, tá? Nós temos também, lá na Constituição, a proibição da pena de banimento. Que não pode, né? Você não pode ter uma pena de banimento no Brasil. E aí eu te pergunto, se vier lá uma proposta de emenda constitucional que queira instituir a pena de banimento do Brasil, vai poder? Não vai poder, pessoal. Por quê? Porque lá no artigo 5º fala que é vedada a pena de banimento. E o artigo 5º, ele é uma cláusula pétrea. Uma cláusula pétrea é um dispositivo constitucional que é imutável, é um núcleo duro da Constituição. Então, a gente não vai poder fazer essa alteração, tá bom? E aí, pessoal, é importante, inclusive, que existem alguns entendimentos de que não precisa que a proposta ela seja, assim, especificamente falando de prisão perpétua, por exemplo. Mas se tiver algum deputado, eu estou dando um exemplo aqui hipotético, tá? Alguém, um grupo, né? Porque para você propor a emenda constitucional tem lá os legitimados, né? Suponha que um dos legitimados, eles fazem uma proposta de que a pena, né, a restrição de liberdade, né, o tempo que a pessoa pode ficar presa numa cadeia, suponha que seja de, sei lá, eles vão colocar lá de 80 anos. Tá? Isso aqui seria o máximo de pena que poderia ter no Brasil. Uma ideia, né? Uma proposta de emenda constitucional. Só que aí, pessoal, se, por exemplo, isso aqui passar pela Comissão de Constituição e Justiça, né, a CCJ, quem estiver lá analisando, com toda certeza do mundo, vai negar, vai falar que isso aqui é inconstitucional. Por quê? Porque apesar dessa proposta não falar especificamente de prisão perpétua, ela está falando de uma pena de 80 anos, que é praticamente uma prisão perpétua. Por exemplo, suponha que uma pessoa seja presa com 20 anos de idade, e essa pessoa foi condenada à pena máxima, 80 anos. Essa pessoa vai ficar presa até os 100 anos, né? Até os 100 anos a pessoa já morreu, provavelmente. Então é uma forma de prisão perpétua, então não pode. Então, toma cuidado com isso, porque às vezes a questão da prova pode falar que foi feita uma proposta de emenda constitucional, e a pena, né, de mudança de pena no Brasil, e colocou lá 80 anos, 100 anos. Apesar de não ser, na literalidade, uma prisão perpétua, na prática é como se fosse. Então, nesse caso, provavelmente, esse projeto de lei ou essa proposta de emenda constitucional nem iria para frente. Por quê? Porque é uma prisão perpétua de uma maneira disfarçada. Então, cuidado com essas coisas, pessoal. E aí, pessoal, dando continuidade, nós iremos adentrar em cada um dos incisos, tá? E aí a gente começa com o primeiro inciso, né? O inciso 1, que é o princípio da igualdade. E aí, pessoal, vamos ler aqui comigo, tá? Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações
nos termos dessa Constituição, tá? Aqui, pessoal, nós temos consagrado o princípio da igualdade, tá? E aí a gente pode fazer alguns esqueminhas aqui. Desse inciso, existem algumas questões. Primeira questão, nós temos a igualdade na lei. O que é a igualdade na lei, pessoal? A igualdade na lei é justamente para o legislador. Então, o legislador, quando ele vai elaborar a lei, ele tem que prever o princípio da igualdade. Então, primeiro, igualdade na lei. A igualdade na lei, ela é para o legislador. Então, quando um vereador, um deputado estadual, um deputado federal, um senador, um deputado distrital, quando ele vai elaborar algum tipo de lei, ele tem que perceber, ele tem que pensar na igualdade, tá? É a igualdade na lei. A lei tem que garantir a igualdade. E no Brasil, quem tem a função típica de legislar é o Poder Legislativo, então eles precisam observar isso, tá? Nós temos outra igualdade, que é a igualdade perante a lei. Isso aqui, pessoal, é para os aplicadores, tá? É para os aplicadores. Então, o que quer dizer isso aqui, pessoal? Quem vai executar a lei vai ser o Poder Executivo, certo? O Judiciário, num processo jurisdicional, tá? Então, além de existir a igualdade na lei, na hora de elaborar a lei, no direcionamento de uma lei, que vai ficar a cargo do legislador, também tem que observar a igualdade perante a lei. Isso aqui é para os aplicadores do direito, tá? Então, se o Poder Judiciário, um juiz, dentro da sua função jurisdicional, está lá julgando um caso concreto, esse juiz tem que observar a igualdade perante a lei, tá? Então é para os dois, igualdade na lei legislador, igualdade perante a lei para os aplicadores do direito. Nessa toada nós temos também outra coisa chamada igualdade formal e a igualdade material. Igualdade formal é basicamente assim: todo mundo, todos podem buscar. Vou colocar desse jeito. Todos podem buscar. O que é isso? Todo mundo pode ir atrás do seu direito. Por quê? Porque aqui no inciso 1 está falando: homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. Então, todo mundo pode buscar o seu direito, a sua igualdade. É a igualdade de maneira formal. Ela foi prevista ali na Constituição e cabe a cada um buscá-la. A igualdade material já é um pouquinho diferente. Isso aqui, pessoal, seria uma igualdade real. Isso aqui, pessoal, é justamente, eu vou descer um pouquinho aqui, é assim, ó. É justamente nós tratarmos os desiguais de forma desigual. Então, um exemplo disso aqui são cotas para os deficientes físicos, né, os PCDs, em concursos. Por quê? Porque busca uma igualdade real, uma igualdade na prática. Porque, beleza, a lei está falando para mim, aqui na igualdade formal, que todo mundo pode buscar essa igualdade. A lei me garante isso. Mas espera aí, e na prática? Ela existe? Tá? Então, para isso que nós temos a igualdade material, que seria a igualdade real. Então, vamos tratar os iguais de forma igual e os desiguais de forma desigual. Então, uma cota para um PCD, um deficiente físico, em concurso público, é justamente buscando essa igualdade material.
buscando essa igualdade na prática. Na prática, entende? Outra coisa que a gente pode observar, pessoal, e eu vou dar um exemplo aqui, proveniente da ação, acho que foi uma ação direta de inconstitucionalidade, né? É a 443.315, que fala o seguinte, pode existir critérios diferentes de promoção entre homens e mulheres na aeronáutica, tá? Havia ali uma discussão da constitucionalidade dessas questões. Opa, a promoção de um homem e de uma mulher na aeronáutica está diferente. Mas espera aí, a própria Constituição garante que os homens e as mulheres são iguais perante direitos e obrigações. Mas nesse critério de promoção aqui na aeronáutica está diferente. Só que aí, pessoal, o STF falou que não, que nesse caso, no caso concreto, não há uma afronta ao princípio da igualdade, tá? Não existe isso, tá? E outra coisa, aqui a gente chama de princípio da igualdade, mas também é chamado de isonomia. Então, nessa ação aqui, o STF declarou que não há uma afronta ao princípio da isonomia, critérios diferenciados de promoção entre homens e mulheres na aeronáutica, tá? E nós também estudamos isso, que nós temos que lembrar que não pode haver distinções de qualquer natureza entre homens e mulheres, porém, se a lei ou a Constituição fazer essa distinção, então pode, tá? Então, toma cuidado com isso, pessoal. Eu acho que de princípio da igualdade tá bacana, beleza? Então bora pro próximo, né, pessoal? Próximo inciso. Princípio da legalidade, inciso 2º. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão, esse não aqui junto, né, tem o mesmo sentido de exceto, tá? Senão, exceto em virtude de lei, tá? E aí, pessoal, o princípio da legalidade, a gente pode entendê-lo de duas maneiras. Primeiro, para o cidadão e para o administrador público, tá? Administrador público, tá? E aí, pessoal, qual que é esse desdobramento do princípio da legalidade para o cidadão e para o administrador público? Primeiro, para o cidadão, pessoal, o cidadão pode fazer tudo que a lei não proíbe. Então vamos colocar aqui, pode fazer tudo que a lei não proíba. Beleza? E para o administrador público? O administrador público é diferente. Ele faz o que está na lei. Então, por exemplo, é crime a pessoa cuspir na rua? Não. Ah, é um crime, é uma contravenção? Não. Então, o cidadão pode fazer? Pode. Pode cuspir na rua? Pode, a não ser que exista alguma lei, alguma coisa, mas pelo que eu saiba, cuspir na rua não é um crime, tá? Então, se não é um crime, o cidadão pode fazer? Pode, porque de acordo com o princípio da legalidade, para o cidadão pode fazer tudo que a lei não proíba. Então, se a lei não proíbe cuspir no chão, então o cidadão pode fazer, tá? E para o administrador público? Já para o administrador público, ele faz o que está na lei. Ele cumpre o que está na lei. Se a lei fala que o administrador público tem que fazer determinada coisa, ele vai fazer, tá? Então perceba que não é um pouquinho diferente. Para o cidadão faz aquilo que não é proibido. Então, se não proíbe ele de fazer alguma coisa, então ele pode fazer, tá? Ele faz tudo que a lei não proíbe. Já para o administrador público, ele faz tudo que está na lei. E aí, pessoal, existe outro desdobramento muito importante do princípio da legalidade que a gente também vai colocar aqui, tá? Primeira coisa, tira um print aí dessa parte aqui que eu
que eu expliquei? Tirou o print? Então vamos continuar. O princípio da legalidade, pessoal, a gente pode dividi-lo também em dois tipos de legalidade, tá? Isso aqui, pessoal, é muito importante, tá? Muito importante. Por quê? Vamos lá. Ó. Vamos lá, então. Bom, o princípio da legalidade, pessoal, ele se subdivide, né, nós podemos falar assim, no princípio da legalidade, em um sentido mais amplo, e no princípio da reserva legal. E aí eu vou explicar. Quando a gente fala legalidade, nessa subdivisão, eu estou dizendo, pessoal, que a lei é em sentido amplo. Então, lei em sentido amplo. Então aqui, pessoal, eu estou falando das leis ordinárias, das leis complementares. Aqui eu estou falando dos decretos. Aqui eu estou falando das portarias. Aqui eu estou falando das resoluções, etc, etc. Então, o princípio da legalidade, nessa subdivisão, em um sentido mais amplo, está falando aqui disso tudo. É uma lei no sentido amplo. Então, não é só a lei no sentido que é feita pelo Poder Legislativo. A gente também tem os decretos. Nós temos, né, e os decretos que são feitos pelo Poder Executivo, por exemplo, também entra aqui no princípio da legalidade. Nós temos as portarias, nós temos as resoluções e assim por diante. Então, nessa divisão aqui, a legalidade, existe ela, uma explicação em uma lei em sentido mais amplo, tá? Que vai abarcar todo mundo aqui, beleza? Já a reserva legal, nós estamos falando da lei em sentido restrito. E aí, pessoal, o que seria a lei em sentido restrito? São aquelas leis que foram produzidas pelo Poder Legislativo. Então, produzidas... Vamos colocar produzidas não, vamos colocar emanadas. Emanadas do Legislativo. Então aqui, pessoal, vai ser... Vou colocar outra cor aqui. Vai ser leis ordinárias, e complementares, por exemplo. Ou seja, vão ser somente as leis, pessoal, que foram produzidas, emanadas pelo Poder Legislativo. Cuidado com isso aqui, pessoal, cuidado muito com isso aqui. Por quê? Porque nesse caso existe uma diferença, tá? Existe uma diferença gritante, tá? Por quê? Porque no primeiro caso, que seria a legalidade em sentido amplo, a gente tem leis, mas nós temos decretos, portarias e resoluções, porque a lei é no sentido amplo. Já na reserva legal, nós estamos no sentido restrito. São as leis emanadas do Poder Legislativo, tá? Que é o quê? Lei ordinária e lei complementar, como regra, tá? Porque também tem o Poder Legislativo também pode fazer outros tipos, tá? Mas é basicamente isso, tá? E aí, pessoal, é bom também a gente colocar aqui que a reserva legal, a gente pode chamar também, né, essas leis de atos formais. Na reserva legal é tudo formal, é formalzinho, bonitinho. Quem que faz lei? Quem tem a função típica de legislar? O Poder Legislativo. Então, no desdobramento da legalidade, através da reserva legal, a lei é em sentido restrito. Ato formal, emanado pelo Poder Legislativo, tá? Já no desdobramento do princípio da legalidade em sentido amplo, é todo mundo aí,
Beleza? Entendeu? E aí eu coloquei aqui o habeas corpus 73454, que é muito importante, tá? O que ele fala? Ninguém é obrigado a cumprir ordem ilegal ou a ela se submeter, ainda que emanada de autoridade judicial. É dever da cidadania opor-se à ordem ilegal. Caso contrário, nega-se o Estado de Direito. Então aqui, pessoal, olha só que interessante. Nós temos aqui um habeas corpus que foi impetrado e nesse habeas corpus a decisão judicial foi o seguinte, que ninguém é obrigado a cumprir uma ordem ilegal, tá? Isso está dentro da esfera do princípio da legalidade. Então, lembra que antes de eu escrever essa parte de legalidade e reserva legal, nós falamos de uma das facetas do princípio da legalidade, que é a legalidade para o cidadão e para o administrador público. E para o administrador público, ele faz tudo aquilo que a lei fala que é para ele falar. Então, se a lei permite e a lei autoriza, ele segue, o administrador público segue. Já o cidadão, ele faz tudo o que a lei não proíbe. E por que eu estou falando isso? Porque se o administrador público, por exemplo, receber alguma ordem ilegal, ele não tem que fazer, pessoal. Porque ele não é obrigado. Ninguém é obrigado a cumprir uma ordem ilegal. E é justamente o que o habeas corpus 73454 fala. Que ninguém é obrigado a cumprir uma ordem ilegal ou a ela se submeter. Ainda que foi uma autoridade, né, judicial que falou para você fazer. Beleza? Aí, pessoal, na próxima aqui a gente vai dar continuidade, né? Senão o vídeo fica muito grande, tá bom? Então aqui nós começamos a estudar o artigo 5º, caput, inciso 1 e inciso 2, tá? Próxima aula nós damos continuidade, tá? Estudando do inciso 3. Então, se gostou, compartilhe, manda para os seus amigos, dê o like, continue acompanhando aqui as nossas aulas, a gente vai estar continuando a estudar esse artigo 5º, que é bem grande, mas vamos levar ele completinho para a prova, porque vai ter questão aqui com certeza, beleza? Se gostou, dá o like, compartilha e é isso. Obrigado!